Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia para as turmas da primeira série do Colégio Futuro VIP, tá? Sejam bem-vindos, eu sou a professora Thaisa Ferreira. Se você não me conhece, significa que tem alguma coisa muito errada com você, que você tem que colocar muita matéria em dia, tá? Vamos dar continuidade ao conteúdo da semana passada. Semana passada nós falamos sobre as interpretações críticas do Brasil e começamos falando sobre o trabalho sociológico do grande mestre Florestan Fernandes. Gente, nós falamos muito sobre as críticas de Florestan Fernandes às produções teóricas do Gilberto Freire, né? Gilberto Freire que veio com a teoria da democracia racial, e o próprio Florestan Fernandes que apelidou democracia racial de mito da democracia racial, né? E nós vimos como ele entendia a sociedade. Quando eu falo de interpretações críticas da sociedade brasileira, é quando um intelectual faz uma análise a partir da observação da sociedade brasileira e desenvolve assim, vamos entender como chegamos ao ponto em que estamos e vamos desenvolver uma forma de lidar com isso, de superar esses problemas, de superar essas crises, tá? Então, quando ele fala de interpretações críticas, é dizer o que na minha concepção está errado e como, a partir da minha observação, podemos corrigi-lo, ok? Corrigir o que está errado. Nós vimos que Florestan Fernandes fez uma análise muito aprofundada sobre a situação do negro no Brasil. Que ele fez uma análise sobre como as massas populacionais, a massa populacional preta, após a abolição, foi totalmente relegada a uma situação de inferioridade e marginalização dentro da sociedade brasileira. A esses indivíduos não foi dado nem sequer a alternativa de tentar modificar a sua realidade. Por quê? Muitos desses indivíduos não tinham acesso à escola, não tinham acesso a empregos formais, não tinham nem sequer acesso a uma moradia digna, válida, tá? Falamos dos fluxos migratórios, né, para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo após a abolição, sobre as situações críticas em que esses indivíduos viviam, né, dentro dessas cidades, das grandes cidades, e como que a sociedade brasileira permaneceu com um pensamento extremamente racista, totalmente pautado em questões raciais, tá? E aí é quando Florestan Fernandes diz o seguinte: sim, não há, ou melhor, não há democracia racial no Brasil. Pelo contrário, ao invés de democracia, há uma desigualdade racial no Brasil, desigualdade de oportunidades, desigualdade de situação social. Então, Florestan Fernandes, ele fez essa análise. Uma de suas principais críticas aos indivíduos que desenvolveram suas pesquisas antes dele era que é muito fácil a gente falar sobre uma realidade que não nos compete, não é verdade? É muito fácil para um indivíduo branco da elite dizer que não existe racismo no Brasil, porque ele nunca viveu racismo, ele nunca sofreu racismo e nem nunca sofrerá, e nem nunca sofrerá. Da mesma forma em que, muito provavelmente, o círculo de relações deles, as relações e as interações sociais dessas pessoas, se dá com pessoas brancas iguais a ele. Então, assim, é muito difícil. E aí, o Florestan Fernandes, embora não fosse um cidadão preto, ele veio das camadas mais baixas da sociedade e ele fez uma observação de perto da situação dessas pessoas, inclusive em uma questão de comparação. Ele vinha do mesmo lugar que essas pessoas, porém ele tinha um tratamento diferenciado dentro da sociedade. Eram pobres, eram miseráveis, com baixo grau de escolaridade, porém ele ainda assim era melhor tratado. Então ele percebeu
como as situações raciais elas eram cercadas de embates dentro da sociedade brasileira, ok? Ok. Uma observação, eu falei com vocês na semana passada que Florestan Fernandes, ele veio de uma origem muito humilde, e isso é verdade. E uma coisa que traz, que é da história da vida dele, que tem muita relevância até mesmo para o desenvolvimento dos trabalhos teóricos dele, e também trabalho de campo, de observação, ele era filho de uma mãe solo, tá? Que trabalhava como empregada para uma família rica. E ele foi criado por essa família rica até... Criado, né, gente? Ele cresceu na casa dessa família rica com a mãe. Porém, ele estudou muito pouco. Ele estudou até uma baixa escolaridade na vida dele. Até que a patroa da mãe dele ofereceu de comprar ele da mãe dele. Perguntou se a mãe não gostaria de vender, de passar ele oficialmente para a guarda dela. Mas ele era criado pela mãe. E a mãe não aceitou. Obviamente, ela não aceitou. Até mesmo porque ela nunca cogitou essa possibilidade. A partir do momento que ela não aceitou, eles tiveram que sair da casa dessa família. Inclusive, quando a mãe dele, biológica, escolheu o nome dele de Florestan, a patroa dele não chamava como Florestan, chamava por outro nome, porque ela dizia que Florestan era nome de gente rica e que não cabia chamar um menino filho de lavadeira de Florestan. Então, ele já começou a lidar com essas diferenças sociais desde muito novo. Quando eles tiveram que sair da casa dessa família e foram viver por conta própria, eles foram morar em um cortiço. O que é um cortiço, gente? Eram os antigos casarões que eram repartidos entre várias famílias, e essas várias famílias elas tinham que compartilhar banheiro, elas tinham que compartilhar área de cozinha, e a mãe dele continuou trabalhando como lavadeira dentro desse universo, e ele como engraxate. O Florestan Fernandes, ele só foi concluir os seus estudos quando ele já tinha 19 anos e trabalhava como garçom. E aí ele foi concluir os estudos na escola regular e resolveu ingressar na escola de Sociologia de Ciências Sociais na universidade e para o ensino superior. No entanto, o grande medo da família dele era que ele se tornasse um homem letrado e ele esquecesse as suas origens. Inclusive, ele disse diversas vezes em várias entrevistas que a grande preocupação dele era justamente essa, era o medo dele se afastar muito das origens dele. E aí, quando ele chegasse a um certo nível de intelectualidade, de instrução, ele deixasse de pensar da forma como ele pensava enquanto ele era um menino pobre, o que faz toda a diferença, tá? Então, ele disse que tudo que ele fez na vida dele foi tentando ao máximo não se afastar daquela realidade que ele viveu. Não se afastar daquele menino Florestan, pequenininho, que foi discriminado a vida inteira por conta da sua origem social, tá? E é muito interessante a gente pensar nisso, que ele fala que o principal medo dele era deixar de conseguir se comunicar com os iguais. Imagina, se eu chego aqui dando aula para vocês, falando um monte de termos técnicos, difíceis, palavras que vocês não conhecem, palavras que vocês não sabem o significado, eu ia conseguir me comunicar com vocês? Mas a tendência, gente, é essa, tá? Eu aposto que quando vocês chegarem no nível superior, que vocês forem para a faculdade, com certeza vocês um dia vão chegar numa aula e vão achar que o professor está falando em outra língua. E por que isso? Porque o nível de instrução faz isso. A comunicação vai ficando um pouco mais difícil. E o medo dele era que ele não conseguisse mais entender a gente humilde e ele não conseguisse mais falar pra gente humilde. Mas ele conseguiu superar isso numa boa e ele continuou fazendo esse trabalho excepcional dele. Tanto o Florestan Fernandes quanto o teórico que nós vamos estudar agora, Darcy Ribeiro, eles dois tinham um apelo muito forte
dentro do âmbito da educação. Os dois teóricos, esses dois sociólogos críticos, eles defendiam que a educação é o único meio de transformação social possível. A educação é o único meio de transformação social viável. Um país que investe em educação de base é um país que vai ter adultos conscientes, que vai ter adultos capazes de mudar a sua realidade. Ou seja, você planta uma educação de base boa, de qualidade, e você colhe adultos instruídos, ensinados, capazes de executar, enfim, a verdadeira transformação social que o país precisa. Então, tanto Florestan quanto Darcy Ribeiro, eles defendiam que, para mudar a realidade social do Brasil, era necessário que se investisse em uma educação de qualidade, tá? E agora eu vou apresentar para vocês o Darcy Ribeiro. Já dei um spoilerzinho aí, né, sobre Darcy. Não, mas vocês vão conhecer ele um pouco melhor agora. Deixa eu aumentar. Então, galera, esse velhinho bonitinho, pimpão que tá aí na foto, aqui embaixo de mim, ó, é o nosso querido Darcy Ribeiro. Essa foto foi tirada no ano de 1995, tá? E ele foi um dos grandes responsáveis pelos estudos dos povos americanos. Gente, povos nativos. O Florestan Fernandes, ele deu uma ênfase muito grande na população afro-brasileira. Darcy Ribeiro deu uma ênfase muito grande no estudo da população nativa, da população indígena brasileira, tá? Brasileira e da América de um modo geral. Então, vamos lá. Ainda na década de 1950, o Darcy Ribeiro, ele tinha uma influência muito grande nos meios acadêmicos e sociais. Ele foi professor, ele atuou como um grande sociólogo, tá? Ele também era antropólogo, escritor, foi senador e foi ministro da educação, tá legal? Assim como o Florestan Fernandes, ele exerceu uma militância no cenário político brasileiro de grande ênfase e de grande visibilidade. Por quê? Se ele exerce uma militância, ele chega ao cargo de ministro da Educação, ele vai poder colocar aquela militância dele em prática, tá? Ele foi um dos autores da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a famosa LDB. Ele era um defensor da educação acima de tudo, tá? Ele lutou muito pelo estabelecimento dos parâmetros de uma educação que fosse cidadã. O que é uma educação cidadã? A educação, ela não tem um objetivo só de ensinar vocês a ler, escrever, somar, subtrair. Não. Ele tem o objetivo de formar vocês cidadãos. Quais são os seus papéis, quais são as suas funções, qual a importância de cada um de nós dentro da sociedade, qual é o seu protagonismo dentro da sociedade. Ele defendia que esse era o papel da educação, formar um cidadão e não formar um robô que sabia ler, mas que não tinha condições talvez de interpretar. Bom, Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros, vizinho do meu avô, ó, meu saudoso avô, lá em Minas Gerais. No ano de em 1946, ele se formou em antropologia, tá? Na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Os primeiros anos dele, ele dedicou a estudar os povos habitantes do Pantanal Mato-Grossense e da Amazônia. No ano de 1953, ele fundou o Museu do Índio e redigiu todo o projeto do Parque Indígena do Xingu,
tá legal? Que foi criado no ano de 1961. Até hoje, gente, as terras indígenas geram muita discussão, uma discussão que, na minha opinião, não tinha nem que existir, né? Porque as terras indígenas são dos indígenas desde antes da chegada dos colonizadores, mas tudo bem. A questão aqui é, ele que foi responsável por redigir todo o projeto do Parque Xingu, que existe até hoje, tá, pessoal? Bom, nesse período, ele também fez uma obra etnográfica. Ele fez um levantamento das etnias indígenas que habitavam o território brasileiro. E isso é importante, porque ao mesmo tempo que a gente sabe a quantidade de nações indígenas que existem, a gente também começa a descobrir a quantidade das nações indígenas que estão deixando de existir. E isso é muito sério. E é uma análise que é necessária para qualquer governo, tá? Outra coisa interessante também sobre o Darcy Ribeiro é que ele foi um dos responsáveis por idealizar a Universidade de Brasília, que foi fundada no ano de 1962, tá? Ele foi ministro da Educação e ministro-chefe da Casa Civil do governo também do presidente João Goulart. Ele coordenou a estrutura e a introdução de vários tipos diferentes de reformas estruturais, até que no ano de 1964, por causa do golpe militar, ele foi obrigado a se exilar, a ir embora do Brasil. Lembra que quando nós começamos a estudar a sociologia brasileira, eu falei para vocês que alguns teóricos, alguns intelectuais brasileiros foram aposentados compulsoriamente, proibidos de exercer suas funções aqui na sociedade? Pois bem, o Darcy Ribeiro foi um deles, tá? Ele foi mandado embora do Brasil, ele teve que ir embora, foi aposentado a contragosto e não pôde mais lecionar, não poderia mais lecionar e trabalhar nas universidades brasileiras depois disso, tá? Mas ele foi para outros países da América Latina e nesses outros países ele colocou seus projetos em curso. E ele proporcionou a reforma universitária em vários países da América Latina. Ele teve atuação no Chile, ele teve atuação no Peru, ele escreveu muitas obras que depois foram traduzidas em diversas línguas e diversos idiomas. A mais importante delas foi os Estudos de Antropologia da Civilização, tá? Que foram publicados em vários idiomas posteriormente. E ele também era um escritor de romances, tá? De livros não sociológicos, mas livros de ficção, de romance e drama. Gente, não é qualquer pessoa, né? A gente não está falando de qualquer um, estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Darcy Ribeiro. E agora vamos falar como ele fez uma análise do processo civilizatório do Brasil, tá? Bom, eu posso dizer para vocês que ele foi, com muito orgulho, tá, gente? Ele foi um dos responsáveis por... Ele foi um dos responsáveis por criar um método totalmente pioneiro de estudo de antropologia das civilizações. Pioneiro porque ninguém fazia isso nessa época, tá? Ninguém fez um estudo como ele fez. Ele trouxe à luz, ou seja, ele descobriu as origens da formação dos povos americanos. Ele fez um processo, gente, de investigação que ele conseguiu resgatar etnicamente e hereditariamente mais de 10 mil anos de história do povo nativo das Américas. E aí, quando ele fez esse processo de revisão de 10 mil anos de história, ele tinha o propósito de procurar entender por que esse povo americano ele era tantas vezes denominado como um povo atrasado, tá? E aí ele começou a criar um esquema que ele organizou essas civilizações de acordo com algumas etapas evolutivas em que cada uma se encontrava. E aí a gente pode fazer várias classificações de modos diferentes dos segmentos que deram origem às sociedades americanas que existem hoje em dia, tá? De qualquer forma, uma informação que é de extrema relevância é que, a partir dos escritos do Darcy Ribeiro,
ele chegou à conclusão de que, na verdade, nós somos uma sociedade que ainda está em processo de construção, que ainda está em processo de desenvolvimento. Ou seja, para ele, como antropólogo, como um estudioso da vida do indivíduo, das reações humanas e da vida também em sociedade, a gente tem um desafio pela frente. A gente tem que forjar um novo tipo de humano, com características diferentes, com características mais solidárias, com características mais fraternas. E que isso faz parte do nosso desenvolvimento enquanto sociedade. A gente precisa reaprender a ser fraterno e a ser solidário. E só assim teremos uma sociedade bem-sucedida. Caramba, hein? Darcy Ribeiro foi fundo. Ele está querendo exigir mais solidariedade e fraternidade da gente. Da gente que eu digo é do povo americano de modo geral, tá? Fazendo essa análise do histórico lá de 10 mil anos, que nós ainda estamos em um processo de crescimento e desenvolvimento. Caramba, difícil, né? Vamos começar a exercitar isso no nosso dia a dia. Vamos descobrir como que a gente pode fazer essas coisas acontecerem. E agora vamos fazer uma análise sobre o povo brasileiro. E aí, o Darcy Ribeiro, ele começou a focar mais no povo brasileiro. Inclusive, esse foi o nome de uma das mais importantes obras que ele publicou. Ele publicou no ano de 1995 a obra O Povo Brasileiro. E ele tinha a intenção, o propósito dele era fazer um ensaio etnográfico que foi muito interessante, muito legal, sobre como se deu a formação da cultura e da identidade do povo brasileiro. E para isso, ele usou como base a noção de matrizes étnicas. O povo brasileiro teria sido constituído a partir de 3 matrizes étnicas. A primeira, a matriz dos negros, que é uma matriz étnica, a matriz étnica europeia e a matriz étnica nativa. E que o povo brasileiro, ele seria o resultado da junção e da combinação dessas 3 matrizes étnicas, tá? E assim ele começou a explicar o processo de constituição, de formação da cultura brasileira, tá legal? Como ele era um etnólogo, ele estudava as etnias e as origens dessas etnias das comunidades indígenas brasileiras. Ele acabou um pouco com aquela visão funcionalista. Lembra do funcionalismo do Emil Durkheim? Que todo mundo tem uma função, todo mundo tem um propósito dentro da sociedade. Ele rompeu com essa ideia. Aí, tá vendo? Como eu falei para vocês que a gente sempre vai voltar nos clássicos da sociologia. Eu falei isso para vocês. Então, ele não usou o conceito de funcionalismo tradicional, tá? Na verdade, ele dizia que todo mundo, ok, você pode até acreditar que todo mundo tem uma função na sociedade, mas nem todo mundo consegue exercer essa função. E por quê? Por conta das relações que são contraditórias e desiguais entre povos e comunidades. Ou seja, aqui no Brasil havia uma distinção muito grande entre a comunidade branca europeia e, por exemplo, as comunidades indígenas. E essa diferença de relação, de tratamento e de interação entre essas duas comunidades gerou o que ficou conhecido também como um verdadeiro extermínio de culturas e etnias, tá? Os europeus, por não respeitarem o espaço, a individualidade, as características específicas dos povos indígenas, eles acabaram promovendo um verdadeiro extermínio dessas culturas que eram diferentes. Então ele não falava sobre o funcionalismo, porque senão, qual foi a função do indígena na formação? Foi ser exterminada? Não. Isso aí está muito além do funcionalismo. Isso tem uma relação direta com as questões de discriminação, de eurocentrismo e de xenofobia que se encontrava aqui dentro dessa sociedade, tá? Então, o povo brasileiro, ele fez uma análise baseada na existência de matrizes. Galera, inclusive, além de uma obra literária, o povo brasileiro também virou um documentário dividido em 3 partes. 4 partes, na verdade.
uma para cada matriz e uma conclusão, que está disponível no YouTube. E é muito, muito interessante, é muito legal. E é o próprio Darcy Ribeiro que faz a narração. Então é legal, até procurem a título de curiosidade, mas procurem porque também é interessante vocês se aproximarem. Vocês vão se sentir mais próximos de Darcy Ribeiro, eu tenho certeza disso, tá? E aí cada episódio é direcionado a uma dessas matrizes. Deixa eu descer aqui. E no que diz respeito também às matrizes étnicas, através de seus estudos, ele concluiu que também existe um sentimento de preconceito muito grande entre essas matrizes. Ele afirmava, por exemplo, que a população negra ela não vivia tanto a liberdade de maneira plena como a etnia, por exemplo, a matriz branca. Em razão disso, a população negra no Brasil ela era obrigada a lutar constantemente por uma situação de vida que fosse minimamente mais digna, tá? Essa visão de fenômenos e esses aspectos que, de acordo com ele, eram resultantes do processo de escravidão, e aí ele traz à tona também mais um, né? Vai ser mais um, galera, que vai fazer uma crítica direta à produção bibliográfica do Gilberto Freire, aquele mito, né, da democracia racial. Então ele falava que um dos grandes problemas também dessa divisão em matrizes é que não havia uma igualdade de liberdade entre essas matrizes. Havia sempre uma matriz que se julgava superior às demais, tá? Então eu vou ler uma citação aqui do próprio Darcy Ribeiro para vocês. Ó. As lutas são inevitavelmente sangrentas. Por quê? Só a força se pode impor e manter a condição de escravos. Desde a chegada do primeiro negro até hoje, eles estão na luta para fugir da inferioridade que lhes foi imposta originalmente. E que é mantida através de toda sorte de opressões, dificultando extremamente a sua integração na condição de trabalhadores comuns, iguais aos outros, ou de cidadãos com os mesmos direitos. Então, esse é um trecho, tá? Foi um trecho tirado da obra O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Então, ele trabalha também com uma outra situação, que ele chama de fundamentalmente classista, que é a questão da divisão e da desigualdade entre as classes sociais, as disputas existentes entre proprietários e operariados. E aí a gente retoma o pensamento de Karl Marx. Então, ele já refugou o funcionalismo de Durkheim e ele trouxe à tona o Karl Marx dentro das suas obras de pesquisa. Tá vendo? De novo os clássicos da sociologia aí, por isso que não pode esquecer, tá? Não pode. E ele dizia que uma característica do Brasil é que o Brasil, ele se organizou inicialmente dentro da sociedade brasileira com a organização de empresas, tá? Então vamos lá, vamos entender como foi a formação sociocultural dessas empresas aqui no Brasil. De acordo com Darcy Ribeiro, a primeira formação de empresa foi a escravista, tá? Era uma empresa que tinha seus investidores, tinha seus financiadores, tinha seus produtos à venda, foi a primeira formação de empresas. Ela era escravista, latifundiária e monocultora. A segunda organização, vou botar aqui, a segunda organização ele classificou como sendo a jesuítica, religiosa, porque era uma forma alternada de se colonizar. Se os portugueses, os dominadores, os colonizadores, colonizaram também usando a força, a jesuítica, ela era colonização desenvolvida através da religiosidade, que aí impunha a mão de obra servil dos indígenas, mas que também era uma empresa. E a terceira formação era de alcance social mais significativo.
eram as várias microempresas de produção de gênero e de subsistência, ou seja, para abastecer o mercado interno, e também a criação de gado, que invariavelmente acabava sempre concentrada na mão de poucas pessoas. Então ele fala que a característica principal da sociedade brasileira ser classicista é em virtude desse processo de criação de empresas desde o início mais remoto da construção da sociedade brasileira. Falou, galera? Então, para ele, essas empresas, elas eram responsáveis pelo que viria a ser uma parcela considerável do povo brasileiro. Ou seja, era o produto de incorporação dos mestiços europeus com os indígenas e negros. Então, essas formações dessas primeiras empresas foi o que deu a cara inicial do processo de construção de uma sociedade brasileira, tá? E por isso a gente pode dizer que, graças a essas empresas, nós tivemos o sucesso do objetivo colonizador de Portugal com o Brasil. Caramba, hein? Darcy foi fundo, foi pesado. E para finalizar, ele também fala muito sobre a questão agrária brasileira. Ele critica com muita força, galera, com muita força, o distanciamento que existe entre os latifundiários e a grande maioria da população. E ele fala que isso aí começou a surgir, essa coisa dos latifúndios e da diferenciação, desde lá do período das Seis Marias, do início do processo de colonização do Brasil, e ainda existia até hoje. Que são grandes pedaços de terra na mão de poucas pessoas e uma maioria da população tendo que se submeter a essas poucas pessoas para poder trabalhar na terra, tá? E aí ele fala que o monopólio da terra e a monocultura, elas também são muito críticas e elas intensificam ainda mais essas desigualdades dentro das relações agrárias no Brasil. Tá legal? Então, dessa forma, o Darcy Ribeiro, ele via a distância entre ricos e pobres, somada à discriminação sofrida por negros e indígenas, como uma coisa inadmissível em um país com tanta abundância de recursos. Se a gente está numa terra fértil que tudo dá, como é que tem gente que passa fome? Se a gente está num país de proporções continentais, como é que existe gente que não tem acesso à terra? Se a gente está num país gigante, num país próspero, como é que ainda há gente que morre de fome? E isso aí, gente, é um problema muito grave para a sociedade brasileira e é um obstáculo para o desenvolvimento, para a luta contra essas desigualdades, tá? Então, essas questões, elas acabam se tornando uma pedra no meio do caminho no processo de construção de um país que é mais justo e democrático. Então, se o Florestan Fernandes dizia que a educação é a única forma de modificar a realidade social do Brasil, o Darcy Ribeiro concordava com isso e ia mais além. Ele dizia também que era necessário acabar com essas desigualdades, principalmente na área do campo, tá? O monopólio de latifúndios eram necessários findar com isso para que começasse a haver um certo equilíbrio da sociedade brasileira. Caraca, tá bom? Ih, Titia falou pra caramba hoje. Um beijo pra vocês. Semana que vem a gente vai fazer os exercícios desse capítulo, tá legal, pessoal? Se cuidem, cuidem da família de vocês, fiquem em casa, bebam bastante água e até semana que vem, pessoal. Fui!